Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos juntos para um momento de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus. E eu chego para vocês com a palavra do Salmo 130, que diz assim: Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas, e por nós, é por isso que nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua confiança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel, e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Movidos por essa palavra e acreditando no poder dessa palavra e nessa habilidade que essa palavra nos indica de um Deus amoroso que vem a nós com o perdão de todos os nossos pecados, eu convido vocês para este momento de culto. Convido vocês para um exercício de humildade na presença de Deus, o nosso Pai, pedindo a Ele o perdão, reconhecendo os nossos pecados e pedindo que Ele nos habilite para uma vida agradável a Ele. Então, este é o momento do nosso arrependimento e da nossa confissão de pecados. Vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos sendo acolhidos em Tua presença mais uma vez, por estarmos recebendo o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua proteção, por estarmos podendo desfrutar do perdão de todos os nossos pecados. Trazemos a Ti o reconhecimento das nossas culpas e o nosso arrependimento verdadeiro. Pedimos que sejas paciente conosco, nos acolhe na Tua bondade, limpe o nosso coração de todas as nossas culpas e nos habilite pelo poder do Espírito Santo a irmos ao encontro das pessoas com quem convivemos, na disposição de compartilhar o perdão que de Ti recebemos. Dá-nos também a luz da Tua palavra, para que possamos assim, revestidos da Tua palavra, podemos seguir no Teu caminho, andar na Tua luz, ouvir a Tua voz e atender o Teu chamado. Isso nós te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que a graça e o amor de Deus, o nosso Pai, estejam com cada um de nós nesse tempo, que nos dê o arrependimento, que nos dá o perdão, que nos dá a graça de podermos voltar ao acolhimento do seu abraço. Perdoados estão todos os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará, por
estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infinda amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar, lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Vamos compartilhar agora o texto do Antigo Testamento que nós encontramos registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 8 até o versículo 15. E aqui a palavra diz assim: Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? O homem respondeu: Eu ouvi a sua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: E quem foi que lhe disse que estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: A mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: Por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Esse é o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje. Senhor,
Vamos compartilhar agora o texto da epístola do domingo de hoje, que é de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, até capítulo 5, versículo 1. As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa do céu. Esta casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Esta é a palavra da epístola de hoje. Deus abençoe a palavra para todos nós. De ti, Senhor, careço, sou pobre pecador. Sem ti vaguei perdido, Jesus, meu Salvador. Na tua excelsa graça encontro paz, perdão da maldição eterna, completa redenção. De ti, Senhor, careço, pois só tu tens poder de redimir minha alma e os laços desromper. Vieste aos oprimidos o fardo aliviar do eterno cativeiro, a todos libertar. De ti, Senhor, careço, em mim vem habitar. De tudo que é pecado, me queiras preservar. Teu sangue purifica o impuro coração. Tu somente és minha salvação. Chego agora com o evangelho do dia de hoje, que é de Marcos, capítulo 3, versículo 20 em diante, onde nós lemos o seguinte: Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Belzebu, o chefe dos demônios.
E Beelzebu que dá poder, é Beelzebu que dá poder para este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começarem a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ela tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente que estava sentada em volta dele e algumas pessoas disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Nós vamos agora à nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Tal como estou tão pecador, confiando em teu divino amor, a teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal, no meu estado natural, a pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorrer, Cordeiro Santo, venho a ti. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos mais uma vez abrir
os textos bíblicos desse dia e lançar a nossa atenção sobre as mensagens que Deus deixa para nós dentro desses textos. Vamos começar com o Antigo Testamento, Gênesis capítulo 3, versículo 10. Fiquei com medo porque estava nu. Vamos começar por aí, com esse texto, com essa palavra do Adão, quando foi procurado por Deus lá no jardim, depois de ter comido o fruto proibido. Medo porque estava nu, me escondi, vergonha. Medo e vergonha. Eis a colheita da desobediência, a primeira colheita da desobediência. O primeiro resultado do pecado, medo e vergonha. São produtos de uma consciência bem orientada. A desobediência não destruiu a consciência. Não tivesse sido assim, continuaria desobedecendo e nem se importaria com isso. Porém, Adão se dá de conta que ele tinha pecado. E esse sentimento, esse pensamento é que levou Adão e Eva a se esconderem. Tomaram consciência do que tinha acontecido. E não ficaram despreocupados andando pelo jardim como se nada tivesse acontecido. E Deus chega e conversa com eles, mas e aí, o que tem? Que problema que tem nisso? Não fizemos nada errado. Não foi assim, não? A consciência continuou ativada. O pecado não desativa a consciência. Esconderam-se porque se sentiram culpados, se sentiram envergonhados, se sentiram amedrontados. O reconhecimento da culpa levou eles à fuga, ao esconderijo. Não se sentissem culpados, não teriam se escondido. Refugiado ou fugitivo, eles foram encontrados por Deus. Escondidos, foram procurados por Deus. Fugindo, foram procurados por Deus. E esta atitude de Deus é altamente inspiradora para nós nesse momento. Os medos, eles afastam muitas vezes as pessoas de Deus. E aí nós podemos começar a perguntar, por exemplo, quais são os nossos medos? Quais são os teus medos? O que te faz sentir medo? O medo, ele nem sempre está ligado ao pecado, mas ele pode estar ligado à insegurança do pecador em relação àquilo que ele fez. Esta insegurança pode levar ao afastamento. O medo pode gerar a desconfiança. E foi exatamente isso que estava acontecendo lá naquele momento entre Adão e Deus. O medo gerou a desconfiança. Inseguro e desconfiado, o ser humano se esconde, como se pudesse, dos olhos de Deus. Para esconder-se dos olhos de Deus, nós muitas vezes criamos estratégias. Também nós procedemos assim. Desenvolvemos rotas de fuga, aonde, hipoteticamente, jamais seremos encontrados. Procuraremos muitas vezes nos proteger das nossas próprias inseguranças e medos. Às vezes, o ser humano, nessa tentativa de se proteger, se torna agressivo e se coloca na defensiva. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Adão, quando Deus pergunta para ele o que aconteceu, e ele logo distribui a sua culpa, foi a mulher. E quando Deus pergunta para a mulher, ela empurra a culpa, foi a cobra. E esse empurra é sinal de tentativa de se desculpar pelo que fez. Quando a culpa bate, muitas vezes nós buscaremos e ainda continuaremos buscando refúgios para nos proteger. Desculpas, justificativas, compartilhamento de culpas,
porque todo mundo está fazendo, porque ninguém faz. Muitas pessoas se escondem assim, às vezes na agressividade, não dá nem para falar, porque estão se sentindo culpados e acuados e quase mordem quando alguém fala sobre os problemas que elas têm. Outros vão para o caminho da grosseria, da estupidez. E outros vão pelo caminho da insensibilidade. Eu não estou nem aí, vou continuar fazendo e acabou. Queira ou não queira, vai ter que me engolir. Tudo isso para disfarçar medos, que são da natureza do ser humano. O medo produz muitos estragos, às vezes de difícil reparo. O medo destrói muitas vezes os relacionamentos, pelas inseguranças e pelas desconfianças. Muitas vezes relacionamentos são destroçados por causa do medo. O medo prejudica convívio e o medo afasta pessoas, altamente prejudicial. E é o efeito do próprio pecado na vida da gente. Assim também a vergonha. A vergonha pode destruir uma pessoa. A vergonha pode afastar e isolar as pessoas. A vergonha consome as pessoas. A vergonha amassa as pessoas. Adão se sentiu assim diante de Deus, envergonhado. Estava nu e me escondi. Senti vergonha da minha nudez e me escondi. Medo e vergonha. E aí Deus pergunta: quem é que te fez saber que tu estavas nu? Aí Deus chama a consciência de Adão: comeste do fruto proibido? Era isso que estava na consciência dele. A lei de Deus estava lá. Foi o que você fez? Você comeu o fruto proibido e é por isso que se sentiu envergonhado? E a resposta esperada era: sim, comi. Mas não foi a resposta que veio. A resposta foi uma dissimulação. O estrago do pecado foi maior, porque gerou também a covardia. Tentativa de repartir com o outro a sua culpa, e foi o que Adão tentou fazer. A mulher que me desse, ela que me deu o fruto. Não tivesse essa mulher, eu não teria tido a oportunidade de comer o fruto proibido. Eis a sequência então: desobediência, medo, vergonha, covardia e conflito. Ela é culpada, começou o conflito. Isso tudo é muito perigoso. Isso pode ser altamente ameaçador à boa saúde espiritual, aos bons relacionamentos sociais que nós temos, a tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. E é exatamente por isso que Deus imediatamente intervém nessa história e não deixa o homem, o ser humano, ter que lidar com seus medos, com suas inseguranças, com as suas covardias e com as suas vergonhas e com seus conflitos sozinho. Deus não vira as costas, porque Deus não quer ver esse homem se destruindo, porque essas coisas destroem a humanidade das pessoas. Então Deus intervém rapidamente, numa tentativa de estancar essa perda, essa desavença psicológica, emocional, espiritual que está acontecendo. O medo precisava ser tratado. E a única forma que tem de se tratar o medo é acolhendo, é cuidando, é protegendo. Medo não combina com fuga, porque a fuga faz aumentar o medo. Medo não combina com disfarces e fantasias. Vou me esconder atrás das árvores, vou empurrar a culpa para o outro. Lidamos com nossos medos. Precisamos encarar os nossos medos. Precisamos conhecer os nossos medos. Precisamos saber o que é que nos dá medo. Precisamos dar nome aos nossos medos e não nos escondermos deles, porque Deus conhece os nossos medos e o estrago que o medo e a vergonha podem fazer na vida de uma pessoa. E é por isso que Deus intervém para resgatar-nos dos nossos medos, para resgatar-nos das nossas vergonhas e das nossas covardias. E Deus estabelece uma linha de diálogo urgente com o ser humano. Vamos conversar. Vamos ver o que podemos fazer aqui. E trata do medo de Adão e de Eva. E Deus propõe um caminho, que é o caminho da libertação, baseado numa promessa de salvação. Deixa eu anunciar para vocês rapidinho
que tem uma alternativa para esse problema que está destruindo vocês. Eu mandarei um Salvador. E disse isso lá quando conversou com a cobra. Vai haver uma inimizade entre tu. Na verdade não era a cobra, mas era o diabo que estava lá dentro. Tu e a descendência da mulher. Da mulher nascerá um descendente que salvará a mulher e o homem. Esse descendente era Cristo, que veio para esmagar a cabeça e o poder de Satanás. Porque Satanás é que estava fazendo o estrago todo. E o poder para destruir esse estrago que Satanás estava trazendo, esse medo, essa vergonha, essa covardia, e tudo o que estava acontecendo ali, o poder está em Cristo. E esta é a ação de Deus urgente, de salvar o ser humano e trazer para o ser humano um caminho seguro. É só com Cristo que nós vencemos. Depois, Deus ainda continuou conversando com eles, depois de anunciar essa alternativa, e fez para eles roupas. E aí mandou eles embora do jardim. Não dá mais para vocês ficarem aqui. Vocês quebraram, essa é a perda de vocês. Não ficarão mais no jardim da eternidade, no paraíso. Vão ter que ir para fora. Vamos lá, vamos ver como é que funciona esse mundo, como é que ficou esse mundo depois daquilo que vocês fizeram. Aí Deus deu roupas para eles. Mas antes precisava ser tratado. O que precisava ser tratado? A nudez. Porque diante de Deus, nós sempre estaremos nus. Não temos como nos esconder diante de Deus e dos olhos de Deus. Adão teve bem consciência disso. Eu estava nu, eu não tinha como me desculpar, eu não tinha como me esconder, eu não tinha como me proteger. Eu estava nu. Diante de Deus é assim, sem roupas, sem disfarces. É assim que Deus te vê, é assim que Deus me vê. Na pele. O perdão é concedido quando nós nos despimos diante de Deus. Quando nós nos colocamos limpos diante de Deus. E não quando nós queremos camuflar ou esconder ou nos desculpar diante de Deus. O perdão não surge nesse misto de fantasia e de esconderijo, mas é diante da nudez. Adão e Eva até tentaram se esconder, até tentaram se camuflar, mas não funcionou. Adão tentou, Eva tentou, mas não funcionou. E o olhar de Deus enxergou essa nudez que envergonhava o Adão. O pecado cometido por mim, ele me coloca nu diante de Deus. As minhas culpas, as minhas maldades me colocam nu diante de Deus. Não tenho justificativas diante de Deus. Não tenho explicações diante de Deus. Não tenho desculpas diante de Deus. E é somente quando eu me despir completamente de tudo é que eu alcanço a promessa da salvação. Deus prometeu o Salvador enquanto ainda estavam nu diante de Deus. E é assim que funciona ainda hoje. Não será fugindo de Deus que nós alcançamos a promessa da salvação. Não será disfarçando e nem maquiando a nossa condição existencial que nós vamos alcançar o perdão de Deus. Não será nos desculpando, muito menos culpando os outros e empurrando para cima dos outros, mas será confessando. Será assumindo a culpa, será se despindo diante de Deus que nós conheceremos o perdão. Fiquei com medo porque estava nu. Não tinha nada para me esconder. Essa foi a fala de Adão. E aqui é que começa o retorno. Somente quando nós nos enxergarmos nus diante de Deus, totalmente dependentes do amor dele, sem querer negociar esse amor, sem querer se justificar pelos erros, assim começa o retorno. Todos nós pecamos, porque essa é a nossa natureza humana. Todos nós temos direitos ao pecado, porque somos pecadores. Todos nós podemos voltar depois do pecado, movidos pela nossa consciência, na presença de Deus e nos despirmos e pedimos esse perdão. Todos nós seremos recebidos, porque a natureza de Deus é de ser acolhedor, é de vir a nós. E Deus veio a nós.
Deus veio a Adão na sua nudez e tratou dessa nudez e cobriu essa nudez e deu roupas para essa nudez. Assim Deus fará também conosco quando estivermos arrependidos. É o que Deus espera de cada um de nós. Esta é a imagem que Jesus construiu quando Ele contou a história do filho pródigo. O Deus que estava esperando, o Pai que estava esperando aquele filho voltar. Assim é o nosso Deus, Ele está sempre esperando que nós voltemos. E que nós voltemos daquela postura de humildade, de nudez total, para pedir o perdão. E aí a gente consegue compreender as palavras do Salmo 130, que foi lido no início desse culto, quando diz lá: te chamei quando eu estava em profundo desespero. Sim, nós podemos chamar esse Deus. Quando nós tomamos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, chamamos. Escuta o meu grito, é o pedido do salmista. É chamar a Deus quando a gente está envolvido em situação de pecado e culpa e tem consciência disso. Ouve o meu pedido de socorro. Sim, porque precisamos do socorro de Deus. É só Ele que pode nos socorrer dessa perdição que o pecado nos arrasta e que a culpa nos arrasta. E diz: aguardo ansioso a ajuda de Deus. É só Deus quem pode nos ajudar para fazer a conversão, para fazer a meia volta, para que o arrependimento se concretize na nossa vida e o perdão seja o prêmio. Essa é a atitude que nos aproxima de Deus. Esse é o processo de se colocar nu diante de Deus. E aí a gente vê no versículo 8 a resposta: Ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. Esta é a ação de Deus para aqueles que estão nus diante dele. Jesus afirma no Evangelho de hoje, que nós lemos ali no Marcos capítulo 3, no versículo 28, ele diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Esse é o anúncio do Evangelho. Todos os pecados poderão ser perdoados. Assim como Adão e Eva foram encontrados por Deus, assim você e eu também seremos sempre encontrados por Deus e resgatados por Deus. Deus vai atrás, Deus quer nos dar essa oportunidade. Sempre se colocará diante de nós, como se colocou diante de Adão em sua nudez, e sempre nos acolherá como acolheu Adão na sua vergonha e no seu medo. E Ele também nos acolherá. Assim receberemos a promessa do perdão. E assim também poderemos acolher as demais pessoas que chegam diante de nós e pedem esse perdão. Jamais nos escondamos de Deus. Jamais queiramos fugir de Deus. Jamais tentemos nos justificar diante de Deus. Jamais coloquemos diante de Deus a nossa incapacidade de reconhecer os nossos pecados. Mas tenhamos a humildade de voltar na presença desse Deus e sermos acolhidos pela sua grandeza, pelo seu amor, porque é esta a natureza de Deus. Ele nos quer de volta. Não odiou Adão e Eva por terem pecado, mas amou a eles, conversou com eles, orientou eles, vestiu eles e enviou eles. Agora vão. E se pecarem, voltem, porque eu estarei aqui olhando da janela da minha casa a cada um que volta para oferecer o meu acolhimento. Assim, nós podemos nos colocar diante desse Deus amoroso e desfrutar do seu cuidado, do seu perdão, do seu amor. Deus abençoe, que possamos ser revestidos pela graça, pelo perdão e pela paz que vem de Deus. Amém. Jesus.
confiantemente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te. Venha, vem, pecador. Vem confiantemente a Jesus o Senhor. Tua entrega não rejeita. Venha, vem, pecador. Vem confiantemente a Jesus o Senhor. Daí, meus amigos, vamos agora ao abraço dos aniversariantes. Vamos lembrando no dia 31 de maio, o Rafael Pozzi Resch e também o Paulo Christ. Lembramos no dia 1º de junho, a Ilone Rost. No dia 3 de junho, o Daniel Kern e a Shirley Wildner. No dia 4 de junho, a Edna Santos. E no dia 5 de junho, a Eliane Machado, nossa diretora da nossa escola, e o Tiago Miller. Então, por vocês, nós estamos orando nesse dia, pedindo que Deus esteja presente na vida de vocês, renovando para vocês amor, paz, bondade, muita força, coragem, tudo de bom que Deus tem na mão dele, que ele possa alcançar para cada um de vocês na sua caminhada, na sua jornada, e que dê para vocês felicidades e muitos anos de vida. Muito bem, também temos aqui um pedido de oração que, na verdade, é uma gratidão especial que nós queremos compartilhar com a Lidiane por uma bênção alcançada lá na vida do Cauã. Então, estamos com vocês e também, Lidiane, pedindo que Deus esteja sempre amoroso e com a mão aberta para proteger e abençoar vocês como tem feito até agora, que possam continuar desfrutando desse cuidado e desse amor tão grande. Também nós queremos agradecer a muitas famílias que se sensibilizaram com o pedido que nós fizemos aí nos últimos dias de ajuda por uma nova família haitiana que chegou há poucos dias aí aqui com a gente, com muitas dificuldades e com muitas limitações, e várias pessoas trouxeram muitas doações de alimentos, de roupas e outros recursos, materiais de higiene, de limpeza, e conseguimos assim acolher essa família com muito carinho, com muito amor, e estão confortáveis agora nesses dias de frio aí, né? Pela atitude, né, de tantos membros da comunidade que fizeram tantas coisas boas, bonitas, legais e intensas. Foi muito bonito e queremos agradecer a Deus por essa disponibilidade que Ele dá para todos nós podermos fazer esses atos de bondade e de amor tão grande. Então, juntos nós oramos ao Senhor. Nosso Deus e Pai Celeste, nós te agradecemos, junto com nossos amigos aniversariantes, por mais um ano de vida, pela graça, paz, proteção, amor e bondade que deste para esses teus filhos até aqui. Queremos pedir a Deus que tu permaneças com a tua mão aberta, abençoando esses nossos irmãos e irmãs, permitindo que eles possam continuar desfrutando do teu amor e do teu cuidado. Que eles tenham força, coragem, determinação e confiança na tua presença e na vida deles, para poder fazer frente a todos os desafios que a vida lhes traz. Concede a eles alegrias, felicidade, paz, muito amor e muita bondade e muitos anos de vida. Também nós queremos te agradecer pelas bênçãos recebidas lá junto com a Lidiane e sua família, o Cauã, por uma bênção especial que eles receberam também nesses últimos dias. Muito obrigado, Deus, por teres manifestado o teu amor, estendendo a tua mão também por esta família. Queremos também te agradecer por todas as famílias que sensibilizaram diante da necessidade dessa família haitiana que chega entre nós com tantas limitações e dificuldades e agora já estão acolhidos pela bondade, pelo amor dos irmãos daqui da fé. Muito obrigado por esse olhar amoroso, por essa condição que tu dás a cada um de nós de podermos ser generosos, amorosos e cuidadores e acolhedores. Permita que possamos sempre desfrutar dessa condição diante de Ti e possamos repartir assim a nossa bênção com as pessoas que necessitam desse Teu olhar.
Obrigado por nos dar a oportunidade de sermos assim carinhosos, solidários e presentes na vida das pessoas que têm sofrimentos assim. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.